tem uma pegada também de atendimento, certo? Já trabalhou na área de atendimento? Ou me conta um pouco dessa história, o quanto tu vivenciou isso e por que que tu acha que a inteligência emocional pode ser uma das principais habilidades aí para o profissional dessa área? Quando eu estava trabalhando no hospital São Lucas da PUC, a gente tinha um projeto de fazer uma grande intervenção na área de atendimento para todas as equipes que estavam ali na linha de frente, que tinham contato com o cliente. E aí a gente começou a estruturar esse treinamento e começamos a disseminar ele, então, né? Passando boas práticas para as equipes, tudo isso, tal. Mas chegou um momento que a gente estava dando aquele treinamento, né, orientando as pessoas, pessoal, sorriam, atendam o telefone, sejam educados, né? E eu olhava para os funcionários, assim, eu pensava, cara, eles querem me matar. Tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que era o que passava na cabeça deles, assim. Eu via que não conectava de Tipo assim, verdade. eles faziam por obrigação, só que Porque o gestor às vezes... mandava para o treinamento, todo mundo tinha que participar, todo o hospital tinha que participar. E às vezes o treinamento era até visto como uma punição, assim, né? Ninguém trazia isso com todas as letras, mas era muito como eu sentia. Bom, enfim, chegou um momento que eu falei assim, cara, vamos reformular esse treinamento. Eu, né, já aplicava o psicodrama, só que Legal. trabalhar com o psicodrama é muito delicado porque o nome é muito Já infeliz, como assusta, eu né? digo, né? As pessoas, o que Já é isso? assusta. E dentro de uma empresa com uma cultura mais rígida, dentro da área da saúde, se a gente não tem uma cultura rígida, eu fico um pouco assim receosa pensando que precisamos seguir protocolos. Essa rigidez vem muito de todos os protocolos que são seguidos na assistência. Mas, por outro lado, não ter flexibilidade, não ter adaptabilidade, muitas vezes prejudica o profissional que trabalha nessa linha de frente. Mas o que acontece? O treinamento para o profissional da área da saúde o protocolo do paciente chegou, o protocolo é esse, tem que aplicar tal medicação, tem que fazer tudo muito assim. E quando a gente vai tratar com pessoas, a gente não tem um protocolo desenhadinho, um fluxograma bonitinho, porque a gente vai ter que lidar com a subjetividade de cada um. E aí eu propus uma reformulação no treinamento e foi fantástico. Não falei que era com psicodrama, falei, a gente vai fazer uma vivência. Né? Depois eu contei a verdade, mas comecei a propor vivências, então, com as equipes, onde o grupo se separava em grupos. Eu digo o grupo se separava porque, de forma alguma, eu separava. Eles se reuniam conforme algum ponto de interesse, né? Então, a gente separava os subgrupos dessa forma. Eles traziam alguma cena que eles já tinham vivenciado, né, com atendimento ao cliente que tivesse sido negativo. E aí, com as técnicas do psicodrama, o que eu trabalhei com eles? Pensar em novas respostas para aquela situação. Bom, o fluxo da emergência é esse, tem que atender assim, tem que atender assado. Ok, o fluxo é esse, mas o que a gente pode fazer de diferente? Para as pessoas conseguirem pensar numa resposta diferente, elas precisam sentir. O psicodrama proporciona muito isso assim, para a gente poder sentir mais a flor da pele. Eu sempre conto uma situação assim, de um treinamento onde, na equipe, o subgrupo trouxe uma situação de conflito na emergência. E aí, né, cada um assume um papel. É uma cena, tem uma base no teatro, sim, cada um assume um papel. Então, o Fernando estava no papel de atendente e o José estava no papel de pai na cena. E o José, no papel de pai, falava para o Fernando: eu quero um leito para o meu filho está aqui na emergência, não sei quantos dias, eu não admito isso. E o Fernando, mas o senhor tem que aguardar, a gente está vendo o leito, providenciando. Aquela resposta muito, sabe, dentro da caixa protocolo. Trivial. Exato, tentando acalmar ali. Aí eu congelei a cena e pedi para que eles invertessem. Para que o Fernando fosse para o lugar do José e o José fosse para o lugar do Fernando. Que tri! Repetimos, né? O Fernando, que agora estava no papel de pai, eu quero um leito para o meu filho porque ele está aqui na emergência, não sei o quê. José, que estava no papel de funcionário, não, senhor, o senhor vai ter que aguardar, a gente está vendo o que pode fazer. Fernando, no papel de pai,
trava, estava no papel de funcionário, trava, fica parado. E eu pergunto, Fernando, o que está acontecendo aí dentro de ti? Ele falou assim, eu sou pai, eu me tornei pai há 1 mês. Se o meu filho tivesse que Bah, ficar esperando aqui de verdade, eu ia quebrar a cara de quem estivesse na minha frente. bah, Congelamos de doido novo, isso. destrocamos, né? O Fernando voltou para o seu papel de funcionário, voltamos à cena. José pede um leito para o Fernando. E Fernando, senhor, eu vou fazer de tudo para conseguir um leito para o senhor. O senhor me aguarde que eu já venho lhe dar um retorno. Então, Bah, que o doido isso, quanto, hein? o que eu trabalhei muito ali naquele momento, né, Estevão, foi empatia, foi essa inversão de papéis. No psicodrama a gente trabalha, chama dessa forma, de poder sentir como o outro sente, né? Então, ele sentindo como o outro sente, ele desenvolveu uma empatia e ele conseguiu realmente ser mais espontâneo e criativo para dar uma resposta para esse paciente, então, né? Claro, e certamente naquela situação que foi vivenciada, essa pessoa que está ali na linha de frente, né, na hora, ela vai pensar naquela situação, porque foi uma experiência e gerou uma emoção. Aquilo vai remeter àquele momento bah, é o meu filho, né, pode ser quem está passando por essa problema, não sou eu, mas pode ser, é um familiar, eu também tenho familiar, né, tipo assim, bah, muito massa isso que tu falou. A gente está falando de atendimento aqui para tentar ser um pouco mais abranger mais pessoas, até porque nem todo mundo sabe o que é sucesso cliente, né? Mas eu vou brevemente explicar aqui. Eu vejo o sucesso do cliente como uma engrenagem de 3 pilares, e aí eu já vou conectar aí com a inteligência emocional. Primeiro dos pilares, a gente está falando de resultado positivo. Então, é entender o que é o resultado para o cliente e se a gente entregar o resultado que o cliente espera, a gente vai estar entregando um resultado positivo. Então, aqui a gente está com habilidades técnicas, né? E, tipo, um arquiteto, né? O que é o resultado positivo? A gente sendo um cliente de um arquiteto, o resultado do trabalho dele, que é a planta, a construção da casa, enfim, do edifício. Então, esse é o resultado positivo. A habilidade técnica, eu vou lá na faculdade, estudo, sei fazer as medidas e tal, enfim. Então, resultado positivo. O segundo pilar dessa engrenagem é satisfação percebida. Então, tu entender se aquele cliente, por exemplo, está satisfeito. Então, esse é o segundo pilar, né? E o terceiro pilar é relacionamento aquecido. Tu te relacionar com o teu cliente, enfim. E aí, onde eu quero chegar, né? Então, resultado positivo é uma habilidade técnica. Satisfação e relacionamento são habilidades comportamentais. Por que são habilidades comportamentais? A satisfação, por exemplo, que eu digo satisfação percebida, né? Existe um estudo que diz que de 26 pessoas que estão insatisfeitas com um produto ou um serviço, apenas uma vai reclamar. Então, por mais que tu tenha, sei lá, eu faço pesquisa de satisfação, eu faço NPS, eu faço, enfim, qualquer tipo de pesquisa, peço feedback, por mais que tu peça para as pessoas, elas não vão, na maior parte das vezes, falar de fato o que ela está sentindo para ti, né, a opinião dela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar as nossas habilidades comportamentais para entender o que de fato, é bem subjetivo, sem dúvida nenhuma, o que de fato essa pessoa está pensando. Então, tu precisa usar as habilidades comportamentais para entender isso. E aí, no relacionamento aquecido também. Lógico, esses 3 pilares eles vão fazer o quê? Vão te ajudar aí a ter a percepção, tu que está na área de atendimento mais voltado para performance, para resultado, por exemplo, sucesso do cliente, o relacionamento vai fazer com que tu te conecte melhor com a pessoa. Aí tu pode usar, sei lá, rapport, empatia, enfim, essas questões aí comportamentais para se conectar e te relacionar melhor. E as pessoas, elas compram muito pela confiança. O principal fator de compra das pessoas não é se tal produto é mais caro que o outro. O preço é o sexto critério de decisão no processo de compra. E o principal é a confiança que uma pessoa tem na marca. E quando tu te relaciona, aí tu gera uma intimidade maior e a pessoa acaba tendo maior confiança. Então, o que eu quero dizer com isso tudo, né? Habilidades comportamentais. Aí, lógico, a gente tem a inteligência, principalmente a inteligência emocional, né? Então, 2 pilares dentro do sucesso do cliente são habilitados por causa das habilidades comportamentais. E aí vai ao encontro lá do que tu disse, da mudança de comportamento, do que era QI, né? Só olhava para QI e hoje as pessoas olham, é mais uniforme, né? É olhado para QI, mas também para coeficiente emocional. Medir a satisfação do cliente é algo muito subjetivo, como tu falou, né? Nem sempre
Existe o registro da satisfação ou da insatisfação. Normalmente, quando se registra, é a insatisfação. Por quê? Porque o negativo marca muito mais. A emoção, a experiência negativa marca muito mais. Dentro da psicologia positiva, tem uma pesquisadora chamada Barbara Fredrickson, coisa assim, que ela fala que quando a gente sente alguma emoção negativa ou passa por alguma experiência ruim, a gente precisa de 3 emoções positivas para equilibrar essa experiência. Vou numa empresa, eu vou em algum lugar, vou comprar algum produto e eu tenho uma experiência ruim. Essa empresa vai ter que correr muito atrás Ah, que legal isso, Carol. mudar a minha percepção que eu tenho. Né? Por quê? Porque marcou a percepção negativa. O negativo tem um peso muito maior pra gente, sem dúvida. Né? Eu lembro quando eu trabalhava lá no hospital também, a gente acompanhava muito o indicador de satisfação do cliente. Aquela pesquisa, né, clássica. E aí a gente tinha, sei lá, uma amostra de 100 pesquisas e, sei lá, 100 pessoas insatisfeitas. Mas cadê os satisfeitos? Não passaram só 100 pessoas ali. Né? Então, era algo muito delicado, muito abstrato de conseguir extrair a informação. Né? Mas dá pra gente ver isso de outras formas, né? Medindo a satisfação do colaborador, também medindo o clima organizacional, fazendo pesquisa de clima. Então, tem várias outras formas da gente mensurar isso, né? E os resultados finais, com certeza, nos trazem dados bem importantes.